O que nos faz ser quem somos? Será que são os nossos genes ou a forma como fomos criados? Ou talvez uma combinação muito mais complexa entre os dois? Essa é, com certeza, uma das perguntas mais profundas da existência humana. E hoje a gente vai explorar o que a ciência tem a dizer sobre isso. E aí a gente chega na grande questão, né? O famoso debate entre natureza e criação. Por séculos, filósofos, cientistas, todo mundo tentou descobrir qual dessas forças tem a palavra final no nosso desenvolvimento. Será que nosso destino já vem escrito no DNA ou somos como uma tela em branco, moldada pelas experiências da vida? Bom, o campo que se dedica de cabeça a desvendar esse mistério é a psicologia do desenvolvimento. Ela basicamente acompanha o ser humano desde a concepção até a velhice, tentando entender todas as transformações que nos moldam. E a resposta que ela oferece, olha, é bem mais fascinante do que um simples ou um ou outro. Para começar a desembolar esse novelo, vamos olhar primeiro para o lado da natureza, o nosso código genético. Vamos entender como a hereditariedade, essa herança que recebemos, estabelece a base do que a gente é. Pensa na hereditariedade como se fosse a planta baixa de uma casa que a gente recebe dos nossos pais. Esse projeto é o genótipo. Mas a casa pronta, com a pintura, a decoração, tudo que a gente consegue ver, isso é o fenótipo. E essa casa final não é construída só com base na planta, mas também com os materiais e as condições disponíveis no ambiente. Faz sentido, né? Antigamente, essa transmissão de características era um mistério total. Ninguém entendia direito por que algumas coisas passavam de pais para filhos e outras não. Isso até a chegada de um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Com um trabalho super meticuloso no jardim dele, Mendel começou a cruzar diferentes tipos de ervilhas. E com isso, pela primeira vez na história, ele decifrou as regras básicas do jogo da genética. Ele não só observou, ele contou, analisou os padrões e descobriu as leis que governam a nossa herança biológica. A grande sacada do Mendel foi perceber que a herança segue regras bem claras. Basicamente, o que ele descobriu é que para cada característica, a gente recebe uma instrução do pai e uma da mãe. E mais, a herança da cor da flor, por exemplo, não tem nada a ver com a herança da textura da semente. Elas são como que sorteadas de forma independente. Essas ideias, que parecem simples hoje, foram a base de toda a genética moderna. Mas olha só, a genética não conta a história toda. Tem uma outra força interna agindo aqui. Uma espécie de relógio biológico programado que a gente chama de maturação. É ele que dita o ritmo do nosso desenvolvimento. A maturação é como se fosse o desdobrar de um roteiro biológico que já vem com a gente. Pensa naqueles marcos, sabe? O primeiro passo de um bebê, a mudança da voz na adolescência, são processos que acontecem numa sequência que é bem previsível, guiada pela nossa genética. A pergunta é, será que esse relógio funciona sozinho, isolado de tudo? Para responder isso, vamos para uma história real e bem dramática. No finalzinho do século XVIII, um menino selvagem foi encontrado vivendo completamente sozinho nos bosques da França. Ele ficou conhecido como Victor de Aveyron. O caso do Victor é um exemplo extremo, claro, mas muito poderoso. Ele nasceu com um potencial genético para andar e para falar, mas, sem o estímulo da convivência com outras pessoas, esse potencial nunca se desenvolveu de fato. Isso mostra uma verdade fundamental. Nosso roteiro biológico precisa de um palco e de outros atores para ser encenado. A maturação depende do ambiente. Isso nos leva diretamente para outra grande força no nosso desenvolvimento: o mundo ao nosso redor. O papel do ambiente, ou da criação, na formação de quem a gente se torna. Bem antes dos testes de DNA, os filósofos já quebravam a cabeça com essa questão. John Locke, por exemplo, via a mente como uma tábula rasa, uma folha em branco onde a experiência ia escrevendo tudo. Já Rousseau acreditava que a gente nasce com tendências naturais, inatas, que guiam nosso caminho. Esse debate todo preparou o terreno para a ciência moderna. Já no século XX, psicólogos como B.F. Skinner levaram essa ideia para o laboratório. Skinner demonstrou de um jeito muito forte como o ambiente, através de recompensas e punições, o que ele chamava de reforços, condiciona o nosso comportamento. Para ele, a criação não era só uma influência, era a força principal. Mais recentemente, a visão sobre a influência do ambiente se expandiu bastante. O psicólogo Paul Baltes, por exemplo, argumentou que o nosso desenvolvimento não para na infância. Nós somos moldados pelo nosso contexto a vida inteira. A perspectiva do Baltes meio que revolucionou o campo. Ele nos ensinou que o desenvolvimento é um processo que dura a vida toda, com ganhos e perdas em todas as fases. Ele mostrou que o nosso cérebro tem plasticidade, ou seja, ele é capaz de mudar com a experiência. E talvez o mais importante,
que o momento histórico e a cultura onde a gente vive deixam marcas muito profundas em quem nós somos. Então, a gente já viu o poder dos genes, a importância da maturação e a força do ambiente. Chegou a hora de juntar todas essas peças e ver no que dá. E voltamos à pergunta inicial. Depois de tudo isso, qual é a resposta afinal? É a genética ou é o ambiente? A resposta da ciência moderna é bem clara e definitiva. Não é versus, é e. Aquela batalha antiga entre natureza e criação terminou, na verdade, numa grande aliança. Hoje em dia, a visão que domina é a interacionista. Pense assim, nossos genes, a hereditariedade, fornecem o roteiro. Nosso relógio biológico, a maturação, define o ritmo. Mas é o ambiente que dirige a peça. Essas três forças estão num diálogo constante, inseparável, moldando quem a gente é a cada momento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente entende que tanto o nosso potencial que já nasce com a gente, quanto as oportunidades que o ambiente nos oferecem são cruciais, o que isso significa na prática? Como é que a gente pode usar essa sabedoria para ajudar cada pessoa a atingir seu pleno potencial? A resposta para essa pergunta talvez seja o próximo grande capítulo na história do desenvolvimento humano.